Olá pessoal, aqui é a professora Fabiola. Hoje nós vamos dividir em duas etapas a nossa aula. Na primeira etapa nós falaremos sobre a importância da química, diretamente como se trabalha com química, e na segunda parte, na segunda etapa, nós vamos estudar a estrutura atômica, né? Ao observar essa profusão de cores na aurora boreal, as pessoas podem dizer que já viram os átomos ou que já viram resultado da presença dos átomos, né? Então, o que nós observamos aqui é uma profusão de cores oriundas de íons que estão na atmosfera. E basicamente esses íons se concentram em polos da Terra, onde o magnetismo é maior, né? E com isso conseguimos, nos países nórdicos, observar a aurora boreal. E cada íon, cada movimento eletrônico vai gerar uma certa quantidade de energia, e isso vai resultar numa cor. Por isso essa diferença de cores, né? Quando a gente fala de química no século XXI, é muito fácil perceber que ela está no cotidiano. Não somente quando eu lavo minha roupa, quando eu faço tingimento, quando eu uso as cores para pintar, quando eu uso maquiagem. A química ela está na medicina, ela interfere na nossa saúde. Se hoje em dia a gente tem uma qualidade de vida melhor do que os nossos antepassados, por exemplo, no século passado, é porque nós temos tratamento sanitário, ou nós temos a possibilidade de tratamento sanitário, né? O tratamento da água, o tratamento do esgoto, tudo isso vem da ação de substâncias químicas que tem uma interação com aquela substância e que provoca floculação, que provoca a retirada de resíduos que são indesejáveis naquele corpo d'água ou naquele líquido, né? Se nós temos hoje em dia a possibilidade também de intervir em grandes cirurgias ou pequenas cirurgias, é porque nós temos a vantagem de termos atualmente anestesia, né? Então, os trabalhos foram muito significativos na medicina. Hoje em dia nós estamos vendo com a Covid-19 uma corrida pela obtenção de vacinas. E isso, podem acreditar, está muito mais rápido do que no século passado, né? Haja visto que com a gripe espanhola houve um prolongamento muito grande do sofrimento, das mortes, da contaminação, né? E o desenvolvimento de vacinas permite que hoje em dia a gente pense num futuro onde a gente vai voltar a ter algum tipo de interação social, sem proteção, vamos dizer assim, né? A presença de antibióticos, quantos de nós estamos vivos graças à presença de antibióticos? Então isso vai nos dando uma qualidade de vida um pouco melhor. É claro que com o desenvolvimento nós temos outras substâncias, outros problemas que advêm desse avanço tecnológico também, né? Interfere na nossa vida. Mas, de modo geral, houve um avanço muito grande. A terapia genética, hoje em dia, já é possível. Principalmente tem muitos avanços em termos de diabetes também, né? E nós temos ali uma questão que nos é muito cara, né? Que é a questão da energia e do meio ambiente. Então, viver hoje em dia com o uso de muita tecnologia, somente com combustíveis fósseis, não permitiria que nós avançássemos até o próximo século. Então, muito trabalho de energia com energia limpa vem sendo desenvolvido. É claro que determinadas fontes energéticas não são tão limpas assim, né? Algum tipo de impacto vai gerar, mas a gente tem hoje em dia a possibilidade de instalar energia solar, né, numa mochila e carregar um celular. A gente tem a facilidade da energia nuclear, né? E isso é um grande avanço.
os materiais que advêm dos estudos com a química, né, a presença de determinados polímeros, cerâmicas, cristais líquidos, que tornaram muito mais eficientes nossos equipamentos, né? Nós temos supercondutores à temperatura ambiente, então hoje em dia é possível processar dados, é possível conduzir informação mesmo à temperatura ambiente. E temos os trabalhos de bioinformática, que são trabalhos que nos permitem hoje em dia manipular substâncias, manipular biofármacos, né, anticorpos e antígenos, tudo virtualmente para que a gente tenha um produto mais eficaz, né, no final. Na agricultura, nós não temos dúvida de que a química permitiu, né, avanços em termos de produtividade e também um pouco do uso racional, né, dos fertilizantes. Fertilizantes que hoje em dia são aplicados envelopados na raiz da planta, né? A perda para os grandes produtores não é significativa como era um tempo atrás, não é tão significativa, né? Nós temos o desenvolvimento de pesticidas fitossanitários que nos permitem hoje em dia trabalhar com culturas de orgânicos sem intervir no mínimo possível na saúde de quem consome esse produto, né? E temos os transgênicos que serviram a muitas indústrias. Os transgênicos permitiram o uso de pesticidas especializados ali em cima daquela cultura e sem afetar a cultura transgênica, né? Bom, o estudo da química, ele na maioria das vezes se dá em nível microscópico, né? Então, a presença de íons, de átomos, de substâncias, tudo isso é microscópico. Mas é possível esse estudo porque nós temos hoje em dia tecnologia suficiente para trabalharmos com isso, né? A nível macroscópico, a gente pode observar reações químicas. Então, por exemplo, quando pregos enferrujam, né, nós temos ali nós temos aqui pregos, ou seja, ferro, que reagiu com o oxigênio do ar e formou essa crosta de óxido de ferro em cima desse ferro aqui. Né? E isso é visível, mas também nós podemos simular essas reações dentro de tubos de ensaio, dentro de Erlenmeyer, né? Para a gente estudar e trabalhar com química, nós usamos o método científico e isso é um ponto comum a todas as ciências, né? Nós temos a observação de um determinado fato ou de um fenômeno. Nós podemos fazer uma representação desse fenômeno, um modelo, para tentarmos interpretar o que está realmente acontecendo ou uma solução para aquele problema, para aquela situação, né? E aí criamos uma hipótese. Então, uma hipótese é uma tentativa de você justificar o que está acontecendo ali na sua observação, né? E aí você cria um modelo, testa se esse modelo pode dar um resultado positivo ou negativo. E é muito importante em ciência nós ouvirmos essa voz também do negativo. Não deu certo. Eu faço um outro modelo, testo novamente e tenho um resultado. Todos os resultados são importantes, né? Muitas vezes o resultado negativo ele te aponta um caminho diferente para uma outra justificativa, para uma outra hipótese, e aí você começa a trabalhar novamente. É um trabalho exaustivo, mas que é verdadeiro. E quando nós temos uma lei é uma afirmação
universal sobre um determinado fenômeno, né? Então você tem ali a definição de lei, é uma afirmação verbal matemática em relação aos fenômenos, e ela é sempre a mesma, ela se repete, né? A lei não muda. Por exemplo, força é a massa sofrendo aceleração. Então, isso é uma lei. Uma teoria é um princípio unificador que explica um conjunto de fatos, ou leis que neles se baseiam, tá bom. Então, a teoria ela vem de vários estudos, ela surge a partir de vários estudos, né? Então, por exemplo, a teoria atômica, né? A teoria atômica, ela fala dessa origem dos fenômenos em cima de partículas muito pequenas, partículas que se combinam, que tem uma proporção para se combinar, né? Então, a teoria atômica, ela é aceitada e ela é reconhecida porque vários trabalhos foram feitos e confirmam essa teoria. E quando a gente trata da química, a gente está tratando do estudo da matéria e das transformações. Então, quem deve se apropriar da química não é apenas o químico. São as pessoas que trabalham também em nível microscópico, macroscópico, mas que trabalham utilizando as leis da química, né? Dentro da química, a gente tem alguns conceitos que a gente tem que combinar aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em matéria, eu estou falando em tudo que ocupa lugar no espaço. E tem massa. Substância, ela é formada por uma composição que eu reconheço e ela tem determinadas propriedades. Ah, que propriedades são essas? Por exemplo, uma substância a temperatura ambiente, ela é sempre líquida, vamos supor, óleo de cozinha, sempre líquido. Então, vai haver uma determinada temperatura, muito abaixo, né, em que ela vai se solidificar. Ou vai haver uma determinada temperatura que vai transformar aquele líquido em vapor, né? Aqui nós temos exemplos de substâncias. Então, nitrogênio líquido, ele formado apenas por nitrogênio, barras de ouro, cristais de sílica, né? Então, cada uma dessas propriedades, dessas substâncias tem uma propriedade. Por exemplo, em nitrogênio líquido, ele atinge temperaturas tão baixas que nós podemos armazenar vários componentes, várias nós podemos armazenar, por exemplo, DNA em nitrogênio líquido, né? Uma mistura. Quando nós combinamos substâncias, nós unimos essas substâncias, temos misturas. Essas misturas, elas podem ser homogêneas, e aí você não vê separação entre elas, sabe? Quando você faz um suco de uva, esse suco, a uva, ou pó, ou seja lá o que você estiver usando, ela se dissolve ali na água, né? Então você não consegue separar em fases, você não vê trechinhos de uva, trechinhos de água, né? Ali a gente tem uma mistura homogênea também, refrigerante, leite e solda. Uma mistura heterogênea, nós não temos uma composição uniforme, então nós conseguimos observar essas fases, né? Quando a gente misturou ali, por exemplo, cimento, limalha de ferro e areia, dá para ver os pontinhos, né, de limalha de ferro. E tem como separar essas substâncias, né? Existem mecanismos físicos para você separar substâncias. Esses processos físicos, eles podem ser, por exemplo, uma mistura homogênea, eu quero separar substâncias, álcool e água. Eu posso fazer destilação fracionada. Por quê? Por exemplo, eu sei que se eu misturo álcool e água, etanol e água, o etanol ele ferve a 80 graus Celsius, então ele vai sair primeiro na forma de vapor. E se eu coloco dentro de um sistema, eu tenho como capturá-lo, né? E a água sai depois a mais ou menos 100 graus Celsius.
Um outro processo físico ali que foi utilizado para separar ali malha de ferro, cimento e areia é o magnetismo também, né? Então, pela diferença de campo magnético, você consegue separar. O que é um elemento? Bom, um elemento químico, ele tem a sua identidade e ele não pode ser separado em substâncias simples, né? Através de processos químicos. Então, nós temos 114 elementos identificados na Terra, tá? Perdão. 114 elementos identificados, 82 elementos ocorrem na Terra, naturalmente. Nós temos ali ouro, alumínio, chumbo, oxigênio, enxofre. Nós temos sempre uma renovação desses elementos químicos na Terra, porque temos movimento magmático, né? Então, vem junto do magma aqueles elementos, e aí, quando isso se transforma em solo, esses elementos são novamente incorporados nos ciclos da vida, né? Então, nós temos ali elementos químicos que podem formar estruturas também, tá? E eles não podem ser separados. Então, por exemplo, eu tenho ali um parafuso de ferro ou uma grade de alumínio, né? Ou uma pedra de enxofre. 32 elementos foram criados pelos cientistas, né? Então a gente tem tecnésio, ameriço, ciaborgino, são alguns exemplos, tá? A gente pode criar elementos fazendo em laboratório a movimentação de partículas, partículas alfa, partículas beta, e aí a gente vai chegar nessa situação mais adiante. Então nós temos aqui elementos que são constituídos pelo mesmo átomo, uma barra de ferro, como eu falei para vocês, e temos ali uma liga metálica. As ligas metálicas, elas vêm da combinação entre os elementos químicos, né? Então eu tenho uma liga de cromo e cobalto que forma uma estrutura, isso é uma marcada dentária, marcada superior, né? E para pessoas que, por exemplo, perderam ou nasceram sem a palato, né? É possível haver esse implante desse material, dessa liga metálica, ela não causa, vamos dizer, rejeição. A rejeição é menor, né? Pelos tecidos. E essa estrutura pode ser utilizada como um suporte para se formar novamente a estrutura e se conectar os dentes, ok? Então, quando a gente fala de química, a gente está falando de muita coisa, né? Mas nós vamos no nosso curso orientar vocês para vocês observarem um conhecimento comum, né, a todas essas áreas, né, um conhecimento que nós temos que consolidar.